Nesse vídeo eu vou analisar a luta entre Gervonta Davis e Isaac Cruz. Essa luta do Gervonta Davis foi muito rica taticamente. Em vez de um único arquétipo, ele alternou entre vários conforme a luta evoluiu. Já Isaac Cruz representou um conjunto diferente de arquétipos, baseado em pressão constante e caça ao adversário. Gervonta Davis, Anubis, o arquétipo que mais apareceu, foi o arquétipo dominante. Gervonta Davis conseguiu analisar o movimento de pêndulo de Isaac Cruz, conseguiu analisar o movimento de balançar o corpo para os lados de Isaac Cruz, até conseguir descobrir exatamente o timing para atacar, até conseguir descobrir exatamente o ponto fraco daquele movimento, conseguir descobrir posições vulneráveis naquele movimento. O Gervonta Davis, assim como Anubis, conseguiu encontrar os momentos em que Isaac Cruz ficava vulnerável durante o movimento. Ele também identificou que os ataques de Cruz eram principalmente no corpo e reforçou imediatamente a guarda nessa região. Descobriu também quais distâncias eram favoráveis para ele e transformou uma luta difícil em uma luta cada vez mais favorável através da análise. E isso combina muito com o arquétipo do Anubis. E principalmente, ele contra-atacou precisamente os pontos fracos encontrados durante a luta. Como Anubis, Gervonta Davis venceu mais pela leitura do combate do que pela força. Ele venceu mais entendendo o tempo certo para atacar e os pontos fracos, entendendo qual o momento certo era atacar, qual o momento certo e onde atacar, quando e onde atacar. Imperador de Jade apareceu durante boa parte da luta. Ele lutou, controlou a luta em média e longa distância. Esperou Isaac errar para responder. Assim como o Imperador de Jade, o Gervonta Davis jogou muito em cima do erro do Isaac Cruz. E o arquétipo do Imperador de Jade é uma pessoa que luta esperando o erro do adversário e punindo praticamente toda a entrada de Isaac Cruz. E principalmente, o Gervonta Davis, assim como o Imperador de Jade, consegue usar a agressividade do Isaac Cruz contra ele. Sempre que Cruz avançava, Davis conseguia punir. Gervonta Davis conseguia punir. Anhu é um deus egípcio. Ele foi muito presente. O Gervonta Davis conseguiu controlar distância, controlar espaço, controlar território, controlar ritmo da batalha. Conseguiu criar armadilhas, esperando o Cruz atacar para contra-atacar. Esperando o Cruz entrar, avançar, andar para frente para conseguir contra-atacar. Ele lutou como um caçador. O Anhu apareceu sempre que o Gervonta Davis conseguia contra-atacar e transformar o ringue em seu território, controlando muito bem distância, espaço e ritmo. O Buda apareceu quando Gervonta Davis sofria, quando ele aceitava trocar golpes. O Buda, ele aceita o sofrimento e consegue mudar completamente a estratégia e se adaptar ao sofrimento. E por meio do sofrimento, encontrar um caminho para a vitória. Ou seja, em certos momentos ele mudou a estratégia e deixou de depender apenas do counter. Passou a alternar entre controle de distância, iniciativa e troca curta. Essa transformação lembra o arquétipo do Buda. Lug, herói celta. Muito forte também,
pela precisão absurda, sempre encontrando pequenas aberturas, pequenos espaços vazios na guarda do Isaac Cruz, pela criatividade e por encontrar pequenos espaços, acertar apenas dois golpes extremamente precisos, bater e correr. Karthikeya. O Karthikeya entrou por ele ter uma excelente velocidade e conseguir também fazer combinações de golpes. Especialmente quando o Gervonta Davis desviava, abaixando o corpo e depois subia respondendo imediatamente. Celt Char. O Celt Char entrou pela velocidade, esquiva e trabalho de pernas. Todo o jogo de pernas lembrou muito o Celt Char, e principalmente por ele aprender durante a dor, ele sofrer golpes, mas adaptar rapidamente e começar a memorizar e prever ataques. E principalmente lembrou o Celt Char porque o Gervonta Davis estava sempre em alerta e o Gervonta Davis estava conseguindo sentir o perigo, sentir quando estava encurralado, sentir quando estava em perigo. Ele estava conseguindo prever e sentir quando estava ameaçado e estava conseguindo responder bem com trabalho de pés e contra-ataque, conseguindo fugir e criar rotas de fuga. E o Gervonta Davis continuou lutando, mesmo às vezes apanhando. E isso lembra muito o Celt Char. E também por todo o trabalho em média e longa distância, que também lembrou o Celt Char. Bram. Na resolução de problemas, lembrou o Bram. Porque cada vez que Isaac Cruz criava um problema, seja pressão, cordas, golpes no corpo, golpes simultâneos, Gervonta Davis encontrava uma solução diferente. Isso lembra muito Bram. Diarmuid, na qualidade técnica, ele era um mestre em bater e correr, entrar e sair. Ele tinha fundamentos muito sólidos. Ele dominava muitos golpes e dominava muito bem o trabalho de pés. Pelo controle de distância, velocidade, estratégias, inteligência estratégica, inteligência técnica. Parecia um lutador extremamente refinado. Lembrou também o Cian, quando deixou de depender somente dos counter e adaptou completamente sua forma de lutar. Ele, como camaleão, mudou várias vezes durante a luta, e isso lembra muito o Cian. Oshozi, muito presente, ele parecia trocar de animal durante a luta. Raposa na estratégia, coruja observando, jacaré esperando o time certo e atacando exatamente no time certo, pássaro na movimentação leve, coelho e cavalo no trabalho de pés. E como um predador, ele perseguia as oportunidades e tinha uma movimentação refinada como o Oshozi. Isaac Cruz. No começo da luta, o Isaac Cruz lembrou muito o Zeus pela pressão constante, por não deixar o Gervonta Davis respirar, por caminhar para frente o tempo inteiro e não deixar o Gervonta Davis respirar. Ele era muito agressivo, andando para frente, batendo e não deixando o Gervonta Davis respirar. E ele tentava dominar o combate com agressividade. Seu objetivo era sufocar o Gervonta Davis. O Ogun era porque ele tinha uma pressão sem parar, ataques destrutivos e principalmente por ele bater no corpo todo, sempre tentando destruir a guarda. O seu trabalho no corpo, no abdômen, na costela, no peito, lembrou muito o Ogun. Ele batia embaixo e em cima, assim como Ogun. Indra. O deus hindu Indra, pela enorme sequência de 4, 5, 6 golpes,
lembra bastante Indra. Ele também usava alcance para pressionar. O Xangô. Em alguns momentos, quando passou mais tempo observando, ele lembrou muito Xangô porque ele alternava entre tempestade de golpes e momento de calma procurando brechas. Isso lembra bastante o Xangô. Zhao Xi. Zhao Xi era porque sua defesa era muito forte. Tanto sua guarda quanto o balançar do corpo era muito forte, fazia a defesa dele ser muito forte. Mas ele também era furioso como Zhao Xi e às vezes abandonava a defesa e tomava muito counters. Às vezes ele ele abaixava a guarda de forma previsível. Assim como Zhao Xi, ele abaixava a guarda de forma previsível e tomava counter. O Anhu, o deus egípcio Anhu, porque ele estava tentando sempre controlar o território, prender Davis na corda e agia como um caçador perseguindo sua presa. Sua movimentação lembrava muito um caçador. Por quê? Porque ele conseguia se movimentar desviando de golpes de média distância. Ele conseguia fazer o pêndulo e desviar de golpes diretos, de jabs e diretos. E o pêndulo lembra muito o Anhu, um caçador. Oxozi foi muito presente, porque sua perseguição lembra muito o predador, como um animal caçando sua presa. Ele não desistia nunca da presa e sempre partia para cima. E também ele lembrou muito Oxozi porque ele se comprometia total nos golpes, seja girando o corpo ou jogando o corpo para frente. O Kartikeya. Kartikeya era porque ele batia em diferentes alturas, corpo, rosto, embaixo e em cima, constantemente. E também pela velocidade que ele fazia o pêndulo e pelo tempo de reação que ele conseguia ter para desviar de diretos. O Carturix. O Carturix aparecia quando conseguia prender o Gervonta Davis nas cordas. Nesses momentos, ele realmente dominava completamente o adversário por alguns segundos. Resumo técnico: Gervonta Davis. Anubis foi o principal. Isaac Cruz, Zeus e Ogum foram os principais. Essa luta foi um duelo com um contraste muito interessante de arquétipos. Anubis e o Gervonta Davis derrotando Zeus e Ogum, a pressão e poder ofensivo. Davis venceu porque conseguiu ler todo o padrão de ataque de Isaac Cruz e ajustar sua estratégia durante o combate e controlar os momentos decisivos da luta. Enquanto Cruz precisou trabalhar muito para criar oportunidades e só conseguia impor seu domínio de forma consistente quando prendia Gervonta Davis nas cordas.